Glorificado é o nome do Senhor. Eu quero agradecer desde já, Senhor Jesus, o querido Espírito Santo que tem me ajudado a estar aqui neste dia de bênção, de vitória, aonde estou aqui para compartilhar a minha experiência, a virada do meu cativeiro, aonde o Senhor me deu grande vitória. E eu quero estar lendo juntamente com vocês, aqui no capítulo 1 de Naum, no versículo 3, na parte B do versículo diz: o Senhor tem o seu caminho na tempestade e na tormenta, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então o Senhor tem o seu caminho na tempestade, na tormenta, o Senhor tem os seus caminhos, e a nuvem é o pó dos seus pés. Ele quer dizer, eu sou todo poderoso. Eu estou nessa guerra, eu estou nessa batalha, na qual você está sofrendo, você está vivendo. Isso é para ter experiência. Você não vai morrer. Você não vai morrer nesse vale, mas você vai sobreviver se a tua confiança estiver no Senhor. Eu quero contar a minha experiência, que eu casei com 15 anos de idade e um adolescente ainda, né? E o meu esposo, ele era um homem muito bom, uma pessoa que é batalhadora, uma pessoa que gostava da família, mas que tinha um vício terrível, que era o vício do álcool. E com o passar do tempo, esse vício, ele cada vez foi piorando, cada vez mais foi a vida dele ficando pior. E o inimigo, ele lutava muito contra a minha vida, através da vida dele com o vício. Eu sofria muita com palavras de destruição, né? Que palavras ela fere mais do que às vezes um tapa, mas também levava pescoção, de vez em quando pegava pelo pescoço e batia na face e cuspia muito no meu rosto, falava que eu não prestava, que eu não valia nada, que eu era uma maldição na família, para a vida dele. E não sei por que estava comigo. E eu fui uma mulher que sempre batalhei pela minha família, sempre lutei, trabalhava fora, cuidava da minha família, cuidava da igreja, do departamento ali infantil. Eu era professora da escola dominical, ainda sou no dia de hoje, professora da escola dominical, sempre lutando pela causa do Senhor e pela minha família. E o inimigo lutava muito contra a minha vida, queria me destruir, me colocar na lona e numa cama depressiva. Quantas das vezes eu chegava de manhã e dizia assim: ó, Senhor, deixa eu aqui, eu não vou levantar não, eu não quero levantar, eu não quero nada, eu não quero ver ninguém. Mas o Espírito Santo me fortalecia e eu me levantava e colocava roupa e ia trabalhar. Chegava no trabalho, às vezes chorava pela estrada, mas chegava no trabalho com um sorriso no rosto e animando ali as minhas colegas de trabalho, sempre dando uma palavra, orando com elas. E eu naquela batalha, naquela guerra, enfrentava ali muita humilhação. Meus vizinhos contemplavam tudo, via tudo, era a polícia na porta, era brigando com a filha, se enfrentando a soco, a tapa, e tudo isso os vizinhos contemplavam. E ele me xingando de tudo, chegava em casa muito alcoolizado, pegava a cama, sacudia, me jogava fora da cama, dormindo, muitas vezes dormindo, acordava assustada. E ele naquela batalha comigo, e eu ali buscando o Senhor e sofrendo calada, e não aceitava, dizia: Senhor, eu não vou me separar, uma separação para mim é uma derrota, é um fracasso. Senhor, sou tua serva, trabalho para ti, eu não aceito uma separação, para mim é um fracasso. E continuei ali naquela batalha com o Senhor, e dormia chorando, acordava chorando, muitas das vezes com o olho inchado. Um dia eu disse assim: Senhor, por que tu não me leva? Me leva, me tira dessa angústia, dessa tristeza, me tira desse sofrimento, Senhor, me leva contigo.
E um dia o Senhor me deu um sonho, que eu estava na praia, eu estava de costa para o mar, e ele me levava, eu subia e olhava para minhas filhas, para o meu esposo, dava tchau para eles e subia. Cheguei lá em cima, tinha 2 seres com a prancheta na mão, daí um deles perguntou para mim, um deles falou assim, o que tu veio fazer aqui? Eu disse assim, já chegou a minha hora. Ele olhou, disse assim, eu vou dar uma olhadinha para ver se chegou a tua hora mesmo. Olhou, não, teu nome não está aqui. Você tem que descer, ainda não chegou a tua hora. E eu desci, então eu entendi que não era para mim estar mais pedindo para o Senhor para me levar. Porque eu tinha que lutar, guerrear, e não era o meu tempo. E aconteceu que foi passando os anos e cada vez ele pior, já não trabalhava mais, eu tinha que sustentar a casa e cada vez mais embriagado e já ficava 2, 3 dias fora, sem dar notícia, uma vida assim de promiscuidade, estava muito terrível. E eu disse para o Senhor, Senhor, dessa forma, desse jeito eu não consigo mais. Não estou conseguindo mais, Senhor. Tem misericórdia de mim. Olha para mim, Jesus, tem misericórdia. Eu estou tentando, mas eu não consigo mais. Me ajuda. Então, eu ouvi falar, uma irmã falou que fez uma campanha pelo filho dela de 1 ano na madrugada. E eu peguei e tomei para mim. Eu disse assim, eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso buscar o Senhor na madrugada. E comecei então a buscar o Senhor. Porque a gente pensa assim, ó, que o Senhor promete as coisas pra gente, nós não precisamos buscar à medida de alcançar aquilo ali. É só esperar. Não, não é assim, não funciona dessa forma. Nós temos que buscar. Se Deus tem uma promessa para a nossa vida, nós temos que buscar essa promessa para a nossa vida. Nada vem de mão beijada. Nós temos que ir à luta, temos que fazer propósito na presença do Senhor. Então eu comecei a fazer propósito na presença do Senhor. Senhor, fazer 1 ano de propósito na tua presença. Se o Senhor não fizer, não tomar uma decisão, não agir na vida do meu esposo, eu vou tomar uma decisão. E o Senhor vinha falando comigo para mim tomar uma decisão. E o Espírito Santo falou comigo, um dia eu estando na pia, disse para mim, até quando vais ter pena? Me levou naquela passagem de Deus falando para Samuel a respeito de Saul. Até quando vais ter pena de Saul? E eu disse assim, Senhor, trabalha em mim, trabalha na minha vida, porque nós queremos que o Senhor trabalhe na vida do outro, na vida do filho, na vida do esposo, na vida da esposa, mas não na nossa vida. E nós precisamos ser trabalhados. Infelizmente, começa por nós. Nós temos que nos humilhar, nós temos que descer e reconhecer que nós precisamos ser trabalhados. E eu pedi, Senhor, então trabalhe em mim. E o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Eu comecei a abrir o meu coração para o Senhor, a entrar na dimensão, no mundo espiritual. Cavei mais, porque nós precisamos cavar mais na presença do Senhor. E comecei a buscar o Senhor, mesmo com dor na coluna, que me deu problema grave na coluna, mesmo com noites frias, mesmo com ele afrontando, com ele do meu lado, muitas das vezes ele ficava do meu lado ali falando e eu, enquanto não dava 1 hora, eu não saía da presença do Senhor, não importava se ele estivesse falando, se não tivesse, eu tinha aquele compromisso, se ele chegasse, se eu estivesse orando, eu continuava ali orando e ficava intercedendo e buscando, orando, e ele naquela agressividade toda, usado por Satanás cada dia mais, e botava a faca no meu pescoço, eu dizia, Senhor, dessa eu não escapo, e acabava escapando, porque o Senhor me dava livramento, e jogava eu as coisas minhas da escada abaixo, era minha Bíblia, meu livro, minha roupa, rolava tudo de escada abaixo, vai para baixo, me tratava como uma criança, me tratava como um rapaz pequeno, como dizem, né? Me tratava dessa forma. Aí um dia, Espírito Santo, eu vou fazer o meu quarto lá embaixo, vou pegar minhas coisas, fazer tudo lá embaixo, porque eu estou mais lá do que aqui. Ele me joga mais por essa escada do que eu estou aqui em cima. E assim eu fiz. Montei um quarto para mim, aí ele chegou, disse, tu vai se separar? Mas assim, não,
Quando tiver bom, eu fico lá em cima. Quando não tiver bom, eu já desço. E assim foi indo. E as coisas cada vez pior. E cada vez mais se estreitava. Já não tinha mais comunhão com a família, nós não nos reunia mais, porque não dava mais para estar reunidos, eu e as minhas filhas. Era uma discussão, uma briga. A mais velha ficou um tempo, quando ela era adolescente, ela ficou um tempo sem... Adolescente, ali estava namorando, né? Ficou um tempo sem vir para casa, 3 anos ficou longe da minha casa, não vinha mais na minha casa, e as minhas filhas longe de mim, e eu naquela luta, naquela guerra, naquela humilhação, e depois ela retornou, voltou para casa, mas não deu para continuar, porque ele não tinha uma convivência, não dava para conviver, porque Satanás não deixava conviver em família. A do meio também, 3 anos também, sem se falar, ele e ela, porque numa festa que a gente teve, numa festa não, era um almoço de família, as coisas complicou, uma palavra, o inimigo já distorceu todinha com o meu genro, e ali complicou mesmo, e eu tive que me meter no meio, porque foi bem triste, foi bem triste mesmo. E assim eu ia vivendo a minha vida amargurada, mas estava buscando ao Senhor. Tinha a alegria do Espírito Santo, tinha a presença do Senhor na minha vida, mas a minha família estava totalmente destruída, totalmente destruída. Não tinha mais o que se acabar na minha família. Ele já não tinha mais o emprego, só queria beber, as coisas cada vez complicando mais, e eu fui vendo a minha família cada vez mais indo para baixo. Eu disse, Senhor, entra com ação, entra com atitude, tira o opróbrio, Senhor, da minha vergonha, porque eu já sentia vergonha com os meus vizinhos de ouvir, vergonha com os meus parentes, né? A atitude dele, não tinha mais comunicação com a família, vivia já como um mendigo, uma situação terrível. E um dia o Senhor falou comigo através de um louvor, usando uma profetisa, através do louvor, do hino, era uma mensagem profética, uma coisa muito linda, aonde o Senhor disse que ia tirar o opróbrio da minha vergonha e ia tirar um por um de cima dos meus ombros, porque eu já não aguentava mais. Uma oração que eu tinha feito um dia anterior, o Senhor respondeu. Eu não aguentava mais tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta angústia. Eu não aguentava mais. E eu disse para o Senhor, Senhor, se tu não fizer, eu vou tomar uma atitude. Passou-se um ano e nada do Senhor responder. E nesse meio tempo o Senhor disse assim, através da mensagem, porque a palavra fala conosco. A palavra fala. Aquela passagem que o Senhor falou ali com Daniel, que desde o primeiro dia já tinha visto o Daniel orando, né? Desde o primeiro dia o Senhor já tinha contemplado ele, mas estava tendo uma guerra no mundo espiritual, e era isso que eu estava enfrentando, uma guerra no mundo espiritual. E quando eu li essa passagem ali de Daniel, Deus falando para ele que já tinha visto ele desde o primeiro dia, em que ele colocou no seu coração em buscar o Senhor, aquele propósito que ele fez, o Senhor já tinha ouvido. E eu fiquei muito contente, mas eu precisava continuar porque estava tendo uma batalha. E aquela oração que eu fiz ali, Senhor, trabalha em mim, começa a trabalhar em mim. O Senhor já começou a trabalhar na minha vida, eu já não sentia mais pena dele, já não sentia mais pena, porque eu não queria que o Senhor fizesse tal coisa. Era aquela coisa assim, né? A gente quer que o Senhor trabalhe da maneira da gente, mas não é da nossa maneira, é da maneira do Senhor. E eu não aceitava a separação. Para mim era uma derrota, era um fracasso. E o Senhor queria trabalhar, o Senhor queria me tirar daqui de dentro. Então eu disse assim, Senhor, me dá uma estratégia, me dá um aval, me faz alguma coisa. E aí um dia, para mim era um dia comum assim, eu estava lavando a calçada e ele foi na peixaria, eu ia fazer um almoço,
Tava tudo muito bem. De repente chegou um amigo dele e eles começaram a beber junto. Até quando eu escutei ele chegando com uma bicicleta elétrica, eu fechei o portão, botei o cadeado e ele passou pelo portãozinho e não tinha mais como eu mandar embora. E eu tratava bem os amigos dele, porque a gente tem que tratar bem o amigo, ou amiga do nosso companheiro ou da companheira, tem que tratar bem, porque a palavra do Senhor diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós não podemos odiar os nossos inimigos. Nós temos que amá-lo e fazer de tudo para que quando você não tiver, ele sentir falta de você. Se você tratar mal, ele vai dizer assim, graças a Deus, já foi. E eu dava um exemplo, eu tratava bem os amigos dele, e os amigos falavam mal das mulheres, dizendo que as mulheres eram um demônio dentro de casa, eram uma peste. E o meu esposo sempre deu testemunho de mim, dizendo que a minha mulher é uma mulher de Deus, uma pessoa boa, e eu fazia de tudo para agradar, até mesmo eu tratava bem, eu fazia quando ele ia trabalhar, eu fazia um almoço para ele de manhã cedo, acordava cedo, botava a meia no pé, deixava a roupa preparada, já vamos acordar, sempre tratando muito bem ele, sempre tratava bem. E quanto mais eu tratava bem, mais o inimigo me massacrava. Mas a gente tem que deixar exemplo. E eles têm que saber que quando a gente não tiver, eles vão sentir falta. E isso que aconteceu. E aconteceu que naquele dia chegou esse amigo dele e eu peguei e fiz de conta que nada era, tratei bem. E ele disse pra mim assim, eu vou dar uma saída, vou botar gasolina no carro. Mas na verdade não era botar gasolina no carro, era para sair com o amigo para beber mais. E ele foi, eu disse assim, fica em casa, não vai. Não vai por quê? Porque é perigoso. Descansa, depois de tardezinha tu vai lá e coloca gasolina. E ele não quis me ouvir. Chegou lá, ele quando veio embora, foi dar uma ré no carro, bateu com o carro e veio me xingando e me culpando. Tu és culpada, tu és culpada, tu és culpada. E eu, o que eu fiz? Não fiz nada. Eu peguei, entrei dentro do quarto, fechei a porta, ele tacou o pé na porta e entrou, pegou pelo pescoço e disse pra mim assim, vai embora daqui. Vai embora. Daí eu disse pra ele assim, não, amanhã eu vou. Eu estava sempre acostumada a dizer, amanhã eu vou, e no outro dia as coisas melhoravam e eu continuava e ia fazendo assim, sempre. E daí quando eu disse assim, amanhã eu vou, aí ele disse, não, é agora. Quando ele falou assim, não, é agora, o Espírito Santo assim, é agora. Eu estou te dando a ordem agora. Eu peguei, botei tudo na mochila, as minhas roupas ali pro dia, e botei na mochila e fui lá pra minha mãe. E cheguei lá e falei, tô vindo morar aqui com a mãe aqui, tô dando um tempo, eu sei o que Deus vai fazer, mas não dá mais. Fiquei lá e ele assim, na hora que eu saí, ele disse assim, vamos conversar. Eu disse assim, não tem mais conversa, contigo não tem mais conversa, é tu e Deus agora. Peguei e saí. E quando eu saí, ele ficou transtornado dentro de casa. No outro dia, o Senhor colocou a minha sogra como um escudo para que eu pudesse vir pegar minhas coisas, minha roupa, meus pertences pessoal, as minhas bíblias, e levei, botei na mala e a minha vizinha ajudou a levar. Deus preparou tudo e eu fui. Quando eu virei, foi como uma desolação. Eu saí, o Espírito Santo saiu comigo, a minha casa aqui ficou numa destruição. A geladeira queimou, máquina de lavar queimou, eles viviam numa vida que não limpavam nada. Um dia ele não estava, eu vim aqui, eu fiquei desesperada de ver a situação que estava. Ficou uma desgraça. E eu fui para casa da minha mãe, fiquei guerreando com o Senhor, eu não aceitava. Eu disse, Senhor, eu perdi tudo, eu lutei tanto nessa vida, eu perdi tudo. Mas uma coisa eu não perdi, foi a tua presença, eu não te perdi. E lutei, ocupei a minha cabeça, comecei a fazer sabonete artesanal, o Senhor abriu as portas, comecei a vender, vendi bastante, eu pagava luz, pagava água, telefone aqui, a internet para eles, para que não viesse eles cortarem tudo.
e fiquei ali lutando. O meu sogro perguntava, quando tu vai voltar? Eu disse, só quando a água tornar em vinho. E fiquei ali lutando e buscando o Senhor, ocupando a minha mente, porque é isso que nós temos que fazer como servo do Senhor, ocupar a nossa mente com coisas de cima. E eu comecei a ocupar a minha mente. E o Senhor começou a trabalhar e eu não queria voltar. Eu dizia, Senhor, eu não volto para o cativeiro, eu não volto para o cativeiro eu não volto. E o Senhor começou a falar comigo. Um dia eu fui no culto de mulheres, que era um congresso, ali o Senhor usou o seu servo e disse assim, filha, vou eu virar o cativeiro e vou cumprir na tua vida as promessas antigas que eu tenho feito para ti. Eu disse assim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, não quero voltar para lá, não quero voltar, eu estava traumatizada, eu estava ferida, eu estava arrasada, porque de tantas palavras que eu ouvi, de tanta humilhação, dizia que me amava, mas me machucava, e eu não queria voltar. Então, e eu fiquei com aquela mensagem na minha mente, e eu dizia, alguém falava para mim, eu disse, eu não sei, o Senhor que sabe, eu não sei, o Senhor sabe. E eu disse pro Senhor, Senhor, eu quero uma casinha para me morar, que eu não queria ficar com a minha mãe, até porque eu gosto de ter o que é meu. Eu quero uma casinha bem pequenininha, só para mim, assim, um espaço pequeno, porque aquela minha casa era muito grande. Eu quero um espaço pequeno. E o Senhor, e eu ali falando, dizendo para minha mãe, o Senhor vai me dar um lugarzinho para me morar. E o Senhor foi trabalhando na vida dele. Quando eu saí, eu fiz um boletim de ocorrência, eu fiz medida protetiva, eu bloqueei ele, eu não queria contato com ele, eu não queria nem ouvir a respeito dele. Às vezes a minha sogra levava para mim alguma coisa e eu disse, eu não posso fazer nada. Eu fiz, o que eu pude eu já fiz, agora é com Deus. E assim o Senhor foi trabalhando na vida dele. Foi se passando os dias, foi se passando. Um dia ele ficou doente, já se passava já uns 5 meses. Ele ficou doente, foi para o hospital. Ali ele se viu sozinho no hospital, achando que ia morrer infartado, que não tinha mais mulher, não tinha mais filhas. As filhas não estavam mais com ele. E ele se viu assim, sozinho. Então ele começou a clamar, pedir misericórdia. E quando saiu dali foi para a igreja, procurou uma igreja, foi para a igreja, buscou o Senhor. O Senhor trabalhou na vida dele de uma forma, se entregou para o Senhor, deixou de beber, deixou da bebida. Parece algo assim, mas o Senhor faz coisas que a gente não entende, não compreende, né? Mas o Senhor trabalha de uma forma linda, maravilhosa. E ali ele começou a mudar. E eu comecei a ver que tinha mudança, que o Senhor estava trabalhando. Que não era ele, mas era o agir do Senhor. Aquilo que o Senhor tinha falado para mim. Que ia virar o cativeiro, que ia trabalhar na vida dele. Então eu dei uma chance para ele. Eu dei uma chance. Eu disse, eu vou dar uma chance para ele. E disse para minha mãe que eu ia retornar, que eu ia dar uma chance para ele, que a gente ia conversar para ver. E assim o Senhor foi trabalhando. E ele começou a trabalhar também, arrumou um emprego, começou a trabalhar. E eu dei uma chance para ele. Quando eu dei uma chance para ele, ele parecia uma criança. Chorou muito. Esse tempo que eu não estava, ele só chorava, ele não comia, ele perdeu muito peso. Pedia para todo mundo vir falar comigo, com o vizinho, foi no meu trabalho sem eu estar, falou com a minha sobrinha, em tudo que ele pudesse assim apelar, ele apelou. E o tempo foi passando, passou 6 meses, eu voltei para casa. O Senhor restituiu o meu casamento, o Senhor trabalhou de uma forma sobrenatural, uma forma extraordinária. O Senhor restituiu tudo aquilo que Satanás tinha roubado, o amor por ele. E a família, a minha filha disse assim, eu não acredito muito nisso. Se for verdade, ela estava no local, ela estava perto da igreja, estacionado o carro, se for verdade, ele vai passar por aqui.
Já fazia 3 anos que eles não se falavam. E quando ela terminou de pensar, ela olha para o lado e estava cruzando a rua, atravessando a rua para ir para a igreja. Ela disse, meu Deus, é verdade. Ela desceu do carro, abraçou ele, choraram, se reconciliaram ali. O Senhor fez uma obra linda na minha família. Passamos um Natal juntos. Faz 1 ano e 4 meses que o Senhor libertou ele do álcool. O Senhor fez uma obra linda na vida dele. O Senhor restituiu o trabalho dele. O Senhor deu um emprego para ele. Hoje ele é mestre de obra geral de uma empresa. Porque o Senhor, quando Ele faz, Ele faz. Quando Ele fala, Ele fala. E o Senhor falou, o Senhor cumpriu na minha vida. E o Senhor está cumprindo na minha vida coisas lindas e maravilhosas. Para mim, está falando essa tarde para você. O que eu passei não foi em vão. Eu sofri, eu estive no vale. Mas foi para que hoje eu pudesse estar aqui te dizendo que o Senhor salva, o Senhor transforma, o Senhor liberta. O Senhor restaura o casamento. O Senhor dá vida e vida com abundância. E o Senhor tem feito isso na minha família. Eu creio que o Senhor vai fazer na tua família. Na família daquele que está precisando nessa tarde. O Senhor vai entrar. Mas você precisa se posicionar na presença do Senhor. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa buscar o Senhor, a sua face, a sua diretriz. O que o Senhor quer. Uma direção. Isso você busca na presença do Senhor. Da mesma forma que eu busquei, com intensidade, abri o meu coração, me humilhei na presença do Senhor. Eu não recebia antes porque eu ficava esperando, achando que o Senhor ia trabalhar em meu favor. Eu orava só aquela oração que a gente ora, aquela básica. Mas o Senhor quer que nós vamos mais profundo na sua presença. Buscamos mais a sua face. Nos derramamos mais na sua presença, porque não é só aquilo que Ele tem para nós, é muito mais, vai muito mais além. O Senhor me honrou tanto nesses tempos, mesmo eu estando em cativeiro, o Senhor me honrou com uma viagem que depois eu vou estar fazendo um vídeo, vivendo o extraordinário de Deus, com uma viagem linda, maravilhosa, e muitas coisas o Senhor fez, e o Senhor está fazendo. E eu creio que o Senhor vai fazer na tua vida. Eu só tenho que louvar e agradecer no nome do Senhor, porque o Senhor é tão maravilhoso. E eu quero orar por você nessa tarde, que está aí sofrendo no cativeiro. Você não vai morrer. Você não vai morrer nesse cativeiro. Se você lutar e guerrear, se você buscar a presença do Senhor, você não vai morrer no cativeiro. Te levanta como uma soldada, um soldado do Senhor, como uma guerreira, como um guerreiro do Senhor. Se coloca na posição de soldado na presença do Senhor, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Quero orar por você nessa tarde. Meu Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, aqui me encontro. Senhor, Tu é Deus de perto e Deus de longe. Contempla, Senhor, essa minha irmã, esse meu irmão que está passando pelo cativeiro, que está passando, Senhor Deus, no vale, que acha que vai morrer neste vale. Mas esse vale é para crescimento espiritual. Esse vale, Senhor, é para, Senhor, se revelar na vida deles. Eles não estão entendendo e compreendendo, mas dá visão espiritual, destrava o entendimento, Senhor, dá compreensão, Senhor. Leva eles, Senhor Deus, às alturas, os lugares altos, Senhor, para que eles possam contemplar as Tuas maravilhas. Opera milagres, Senhor, nesta tarde. Que esse testemunho, Senhor, venha falar, Senhor, com muitos, para a honra e para a glória do Teu nome, para que Teu nome venha a ser glorificado e exaltado. É a minha oração nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor e receba o melhor da parte do Senhor. Amém.